E olha só, gente boa, o nosso tema do dia vai ser postado aí para você. É o seguinte: você é de lua? Vive com alguém de lua? Quando você fica de lua? E o que você faz quando fica de lua? É um negócio muito desagradável você conviver com uma pessoa de lua. Muito, muito, muito. E casar com uma pessoa de lua é um horror. Trabalhar com gente de lua é um horror. E o pior é que ser de lua não tem nada a ver com o poder que o cara tenha. Não tem nada a ver com mania de superioridade. Não é porque ele é rico, ou muito inteligente, ou muito culto, ou genial. Não. E nem é porque ele é pobre, ou burro, ou uma topeira. Não. Às vezes eu vejo a topeira ficar de lua com a pessoa de quem ela depende. Eu vejo às vezes em ambiente de trabalho, a vida inteira eu vi. A menina de lua tratando o seu chefe naquele estado de lua dela. E eu digo, meu Deus, como essa pessoa é louca. Ela é de lua, já deu para perceber agora. Ela podia pelo menos criar isolamentos. Mas não, ela vem tratar a pessoa que a sustenta ali com o espírito de lua dela. Às vezes eu vejo empregadas chegarem em casa de lua. A patroa fala... Ou seja, lua é um negócio muito doido, porque o cara que sofre de lua tinha que ter pelo menos a esperteza de tentar se segurar em todos os lugares, mas se não conseguir se segurar, pelo menos em alguns. O bom senso, né? Pelo amor de Deus, mas tem gente que brinca com a vida demais. Vocês conhecem essas figuras assim? Conheço, cara. Mas eu falei para um amigo meu, ele é muito matuto assim, né? Uhum. Eu falei, ele tava estourando assim de uma hora para outra. Eu falei, cara, você é de lua? Ele falou, não, eu sou lá de Montes Claros. É, de Montes Claros. Agora, é gente que chega e não fala, é funcionário que passa e não diz bom dia. É uma loucura, as pessoas surtam. E viver com gente assim, e tem muita gente de lua, tem gente que vem para dentro da tua casa para ficar de lua, se hospeda na tua casa para ficar de lua. Você já hospedou alguém de lua? Já. Rapaz, eu não tenho paciência. Eu já hospedei muitos de lua. Eu não tenho paciência, eu confesso que eu não tenho tolerância. Sabe, eu hospedei dezenas e dezenas de pessoas de lua, de pessoas que você tinha que arrancar a fórceps. Você está hospedando, mas tudo tem que ser tirado a fórceps. É verdade. Cara. Você está ali, você é o mantenedor da pessoa, está na tua casa. E você... Aquela coisa de mal com a vida, é um negócio que é uma das coisas que mais me tiram do sério, embora eu razoavelmente possa dizer que sou bem controlado. Porque se eu não fosse, tem um monte de gente que tem ataque de Veneta e de lua que já tinha rodado há muitos anos na minha vida. É que eu acho que eu sou meio Jó. Cara. Eu sou. Eu falo com a pessoa. Falo, olha, não está legal. Se você está com algum problema na sua vida, isole lá, não transfira para quem não tem nada a ver com isso. Eu não me canso de advertir. Mas eu vejo desde que eu sou rapazinho, lidando com gente e pastoreando, meu Deus, é muita veneta, é muita lua. É muita e veneta, é muito susto que você leva. Porque às vezes você está com a pessoa à noite, ela super bem-humorada, terminou tudo em glória. No dia seguinte não aconteceu nada, rapaz. Aquela pessoa amanhece, você, bom dia. Aceita um suquinho no café da manhã? É um negócio horroroso. Horroroso. É chato, né? É desagradável. E tem que ter um malabarismo para lidar com gente assim, né? Porque eu imagino que existem algumas questões periféricas para levar uma pessoa a ser de lua, né? Tem muitas coisinhas, eu acho, não é? Tem gente que vive a lua do ciclo hormonal, tem gente que vive a lua de alguns ciclos psíquicos, tem gente que sofre de certas ciclotimias. A gente não pode classificá-las como bipolares, mas dá para classificá-las como ciclotímicas. Então elas ficam assim, tipo, uma semana num estado mais ou menos, aí quando elas começam a fazer a descida,
Aí vai, de modo que às vezes chega a ser quase estudável o comportamento. Mas é desagradável você ter que, para se relacionar com uma pessoa, ter que tratá-la como demente durante uma semana, com intervalo de uma semana sã e uma de demência, é muito desagradável. Semana demente, uma sã. Tem outras pessoas que já são randômicas na lua delas. Não tem nada cíclico de nenhuma natureza. Depende do dia, depende da hora, depende de um sonho, depende de um pesadelo, depende de uma conta que atrasou para pagar e a pessoa tem uma impressão de que o mundo vai acabar. São essas pessoas muito neuróticas e elas fixam aquilo sem medir a proporção nem o significado do problema, nem da negatividade que elas estão aplicando ao problema, que não é dessa gravidade toda, é só um pouquinho de paciência que resolve. Aquilo parece que cresce e aquele elemento fermenta e contamina o humor inteiro do indivíduo. E até as coisas que estão dando certo, a pessoa diz não para elas. Fica negativa até com o que está bom. É impressionante. Quer ver um outro tipo que você encontra também com muita frequência? São aqueles que ficam de mau humor por temas externos de valor e de significado que só ele mesmo tem. Só ele mesmo possui. Por exemplo, eu convivi muitos anos com uma pessoa que era mais velha do que eu, teria que ter uma ascendência sobre a minha vida, e ele era torcedor vascaíno absolutamente enlouquecido. E foi meu sogro no meu primeiro casamento. E como ele também era uma figura militar importante, ele juntava o humor de um militarismo mal-humorado com a derrota do Vasco. Rapaz, o cara surtava. Os filhos saíam correndo de casa, porque se ficassem, não importava, o povo ia entrar no cacete. Os filhos vascaínos iam apanhar. Ele não sabia dividir Não, filhos. naquele tempo não, hoje, graças a Deus, não é hoje, já de algum tempo, ele é outra pessoa, mas naquele tempo não era moleza. Não era moleza, era uma coisa horrorosa. Então você pode sair multiplicando as causas, pode ser por causa do Vasco. Deixa eu te contar uma experiência. Sim. Eu tenho um grande amigo meu, amigo de muitos anos. E uma vez eu liguei para ele, isso tem muitos anos, talvez uns 20 anos, liguei atrás desse meu amigo. E quem atendeu foi o pai dele. E aí, eu não vou falar o nome dele aqui, mas eu sei que ele tem um nome extenso, e eu, na minha inocência, quem atendeu foi o pai dele. E eu abreviei o nome dele como se tivesse dado um codinome qualquer. Se fosse Frederico, você chamou de Fred. Exatamente. Seu Fred, aqui quem tá falando é o Jack. Rapaz, pra quê? O tempo, toda vez que eu ia lá, ele me tratava bem e tal, com um cafezinho e tal. Seu Fred, aqui quem tá falando é o Jack. Seu Fred, ô caralho, seu filho da mãe. Meu Deus do céu, o que foi? Desligou o telefone. Né? Eu demorei um tempão para voltar lá, né? Depois contei isso pro meu amigo, ele falou, rapaz, meu pai, ele age depende assim, do dia. Depende do dia. Tem dias. Agora, você tocou num ponto que você não deveria ter falado esse nomezinho aí, que eu não sei o que ele tem com esse nome. Ah, vai ver quando ele era garotinho, ele era o Fredinho da rua. Exatamente. Ele era o Fredinho da rua, então hoje ele não pode nem ouvir falar. Hoje ele é o Frederico. Bem aberto. Mas um dia ele foi o Fredinho, aí você chega lá e diz, seu Fred, as reminiscências complexadas voltaram, ele gritou na tua cara. Tem gente de lua que, dependendo do apelido que você colocar nela, ela fica louca. É esse caso aí, né? Sim. É uma ilustração que você contou uma história, mas enfim, tem gente que fica assim, você quer tirar do sério e fala que ela chama tal nome. Aí Porque um cara de lua, um ser humano de lua, um homem, uma mulher, ou quem quer que seja, para poderem sobreviver em qualquer que seja o ambiente, sendo eles assim tão estáveis, eles têm que ter algumas condições.
Número 1 tem que ser casa de pai e de mãe que, com todo o amor e de pai e de mãe, vão tentando ensinar e levar. E olhe lá, hein? Porque tem pai e mãe que, se o cara for assim, depois de uma certa idade, o pai e a mãe dizem: olha, a tua presença nos é muito pesada. E não tem nada a ver com comida nem bebida, é o teu humor. Outra alternativa para ele: ter uma mulher doente, ou ser casado com uma mulher, com um homem doente, se ela for a mulher de lua. Porque se não for doente e a lua for assim, chega um tempo que a pessoa desadmira totalmente a outra e começa o processo de esfriamento, gaps sendo criados entre eles, os fossos vão aumentando. Terceira alternativa para um cara como esse é estar próximo de alguém que tenha uma missão divina de cobri-lo, de fazer bem a ele, apesar dele, porque do contrário, se não fosse assim, já era, e aonde quer que não seja assim, já era. Porque é uma insanidade. As pessoas de lua precisam saber que existe um certo lunatismo nessa atitude. De onde é que vem a palavra lunático aí do Novo Testamento, né? Que a gente associa uns apenas a doença mental, outros a doença mental meio opressiva. Bom, é uma palavra que decorre da interpretação do mundo antigo, nem só do mundo judaico, mas do mundo antigo todo, sobre a influência da lua nas pessoas, nas marés, na natureza, no aumento de partos, essa história que a gente sempre soube. Então, e também se desenvolveu o mito de que aquela presença da lua que gerava essa alteração na natureza, gerava também alterações na mente. Daí os indivíduos terem sido chamados de lunáticos, porque a lua interferia e eles ficavam fora do diapasão do mundo real aqui. E o cara de lua é esse que não é lunático crônico, mas de vez em quando ele tem o pico lunático dele. O que dificulta extremamente a sobrevivência, se dá bem no trabalho, na vida. O cara tem uma quarta alternativa: tem que nascer herdeiro para poder ser um esquizoide horroroso e pagar pelo seu esquisitismo até a morte. Do contrário, vai rodar, não vai a lugar nenhum. No casamento se dará mal, entre os irmãos será amado pelos pais, mas não terá amizade, nem intimidade, nem proximidade, porque nem pai e mãe conseguem ficar amigos de filhos mal-humorados. Agora, Caio, tem muito de comportamento vicioso, não tem? Predisposição da mente? Olha, tem tanta coisa no processo. Eu diria que tem gente com uma determinada predisposição genética, mas nada tão imperioso que a pessoa não consiga controlar. Em segundo lugar, tem pessoas que têm uma certa predisposição por causa de como o organismo delas funciona do ponto de vista químico em certas horas do dia. São aqueles de lua de manhã, ou que são de lua depois do almoço, ou são de lua à noite. Tem gente estranha. Em fases diferentes do dia elas se portam diferentemente. Tem gente que explode numa crise de raiva lunática se for acordada. E daí em diante, meu amigo, acabou o mundo. É gente que, para quem você tem que pedir a Deus que chegue logo um outro dia, onde aquela pessoa apague aquela fita com um sono e acorde normal, porque não volta mais, não sabe retornar. Tem que atualizar a consciência. A consciência é um negócio muito, muito estranho. Então, tem outros que você pode atribuir a essa atitude de lua, a criação. Criação cheia de adulação, ou de hiperproteção. Vai enfraquecendo a alma da pessoa, vai despreparando-a para a vida como guerra, como batalha, como autorrealização. Se fosse a Adriana, diria para o civiration, né? Civiration. O cara não está preparado para o civiration. E aí vai dando ataques, vai ficando manipulador, vai fazendo também
os chiliques da manipulação e depois se vicia. E vai em frente, vê que pega. Tudo vicia se você repetir. Tudo vicia se você repetir. Caião, você não acha que tem muita gente de lua também que está carregando grife aí de bipolar? Tá, tem. Tem gente que não precisa de tratamento para bipolaridade, coisa nenhuma. O que tem de gente, de vez em quando, que senta aqui, começa a conversar comigo com um diagnóstico de bipolaridade, depois eu digo, meu amigo, teu problema é chatice. Isso. Teu problema é outro. Teu problema é idiotice. Vamos tratar isso que você vai ficar bom, sem precisar de química nenhuma. Você fala, Caio? Você tem dúvida de que eu falo? Pelo que eu já te falei na vida, você tem dúvida de que eu falo? Não. E você, Jack? Não. Com toda a amizade que você e amor e compromisso que vocês sabem que eu tenho com as pessoas e com vocês, eu já faltei com a verdade em amor, com a necessária gravidade, quando foi grave, com qualquer um de vocês aqui? Branco no branco. Ou ali, ou com qualquer um aqui. Não, eu já escutei preto frase. No branco, mano. Eu já escutei frase do Caio de ficar uma semana. Eita, Braulio. Uma frase, né? Eita, Braulio. Olha no espelho e fica. Eita, Braulio. Agora a gente está falando de um estágio de lunático, de lua, melhor dizendo, bem evidente. Agora, todos nós, de certo ponto, carregamos um certo lunatismo. Não, eu acho que ele está dizendo todos nós carregamos de vez em quando alterações de humor. Sim. Isso é normal. É normal, da vida. Mas isso não tem nada a ver com ser de lua. Sim. Porque essa alteração de amor, também ela é diferente. Ela é lúcida. Ela chega a dizer, ela diz, poxa, desculpa, eu estou com mau humor hoje, danado. Tem a lucidez de dizer, ó, hoje eu não estou bom para sair, não, porque eu estou no outro, eu não estou com humor para jantar, para isso, para aquilo, e vai! Então são pessoas que, enquanto não viram o humor, poupam os outros. Isso todo mundo tem. Tem alguns sábios que poupam os outros. Tem outros que não são sábios e expressam o seu mau humor naquele momento, mas passa logo. Agora, o cara de lua não. A pessoa de lua não. É um envenetamento, é um surto de veneta. É mais profundo o negócio. É uma coisa tinhosa. Tem uma raiz na alma da pessoa. E tem uma implicância, tem uma vontadezinha, tem uma realização na dentada. Tem um ambivalente prazer na mordida. Porque de um lado o cara até não gosta. A mulher não quer, às vezes, o homem não quer ser assim, mas estão tão viciados que às vezes até sofrem, mas não deixam de fazer. Sofrem, mas não deixam de fazer. E assim vão e assim prosseguem. Gente querida, nosso tema está aí agora, posto diante de você, e eu quero que você abra o coração. Você é de lua? Você é de lua? Ou você convive com alguém que é de lua? Olhe para o seu próprio coração e tente descobrir também quando você fica de lua. Tem alguma relação de causa e efeito ou a sua lua é randômica? Tanto faz, pode dar. Queria que você olhasse mesmo e me dissesse também, quando você está de lua, você faz alguma coisa a respeito ou você simplesmente se descontrola? E o que isso tem gerado na sua vida? Quais os transtornos? No seu casamento, na sua família, na sua tentativa de desenvolver amizades, relacionamentos, seu ambiente de trabalho. Um chefe de lua, quando é o dono da empresa, é um horror. Funcionários de lua também são terríveis. Boicotam processos, atrapalham tudo, desde as energias relacionais até o fluxo do trabalho. Me diga,
Você se dá o luxo de viver de lua porque você é bancada, é sustentada. O seu estado de ser de lua é uma playboyzice da sua tolice, da sua imaturidade? Ou o que é? Você já chegou a alguma conclusão? Eu quero que você vá pensando e que você vá lotando a caixa preta aqui, para todos nós, agora, em nome de Jesus. Se você quer fazer dessa hora uma hora de muita graça de Deus para a sua vida, aproveite esse momento, porque Jesus está entre nós, gente. Onde estão 2 ou 3 reunidos em nome dele? E nós não estamos reunidos fisicamente, mas nós estamos, de fato, virtualmente conectados. O que eu estou dizendo aqui está engravidando seu coração aí, ou está provocando respostas na sua mente aí. Isso é uma troca, isso gera uma comunhão que não depende de que um pegue na mão do outro. Faz um feixe de intenções idênticas, de desejos idênticos. E como diz Paulo escrevendo aos Colossenses, onde há essa mesma alma, esse mesmo desejo, esse mesmo coração, aí Deus se manifesta abundantemente. Senhor Jesus, eu peço agora que tu mesmo, por bem de cada um dos que estão aqui, suscites neles o Espírito da verdade, para que eles não sejam desses que se sentam buscando conforto na sua disfunção, na sua doença, no seu desequilíbrio. Por favor, dá a todos nós a vontade de que nos ofereçamos a Ti para sermos moldados na saúde da mente de Cristo e das emoções de Jesus, para que nós sejamos dia a dia mais irmãos do Filho do Homem na nossa saúde humana, para que viver conosco seja bom, para que a nossa presença abençoe, para que os nossos toques prosperem, para que o nosso olhar melhore as coisas, para que nós mesmos não fiquemos abonsaizados e podados e no final deixados de lado, porque nos tenhamos tornado pessoas insuportáveis ao convívio. Salva-nos de sermos intragáveis para o próximo e, em geral, até para nós mesmos. Quando nos entregamos a esses estados que nos viciam na mesma medida em que nos maltratam, quando a gente passa a reconhecer que ficou refém daquela perversão em nós. Ajuda-nos a enxergarmos e a buscarmos em Ti graça e cura, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amigos queridos, por favor, escrevam aqui para nós. Enquanto isso, eu quero saber se o meu companheiro Flávio quer dizer alguma coisa para a gente. Flavinho está na linha? Se você estiver, tá aí, Flávio? E aí, mano, tudo bem? Caio, tudo bem, tudo ótimo. Aqui sem bipolaridade. Amém. Sem oscilações de humor. Mas você sabe que tem muita gente que chama para si o direito, né, de tratar mal as pessoas, justamente argumentando isso que o Braulio falou no começo do papo, que a bipolaridade às vezes vira grife. Às vezes não é o nome bipolaridade que se usa, mas é o direito de que eu sempre fui assim, então eu sempre vou ser assim, afinal de contas esse é o humor da minha família, meu pai era assim, meu avô era assim, logo serei assim, meu filho, que bonitinho, está maltratando a professora igual a mim. E aí vai se construindo um padrão de comportamento bipolar de humor, onde ninguém aguenta ficar perto. E quem ouve, né, os chamados para que a gente se autodomine, que a gente tenha domínio próprio, para que a gente melhore, para que a gente seja pessoas agradáveis, ainda que em determinados momentos a gente possa ter um dia de humor um pouco pior. Mas isso não quer dizer que temos o direito de assumir isso como condição existencial e a partir do momento passar a agir assim para sempre, como muita gente faz, né? E nesses dias maus, a gente precisa e pode ter a lucidez de ir percebendo que está assim
enquanto se conhece, se discerne e conversa com você mesmo e bota você no acordo da paz para prosseguir a jornada, você poupa os outros de serem afetados, de serem infeccionados por nós, por essa infecção, né? Agora, enquanto você falava aí das pessoas que dizem, esse é o meu jeito, eu nasci assim, minha herança genética é assim, todo mundo na minha casa foi assim, para trás de mim é assim, e eu sou assim porque todo mundo foi assim, eu sou assim também. Eu me lembro que aí em 75, 76, 77, foi quando apareceu a novela Gabriela Cravo e Canela a primeira vez na televisão brasileira, e eu não vi quando ela passou na Rede Globo. Eu era muito ocupado para ver novela, nunca assisti mesmo. Mas em 77 eu estava de férias em Portugal, eu fiquei meio ano lá, durante cujo tempo eu conheci a Europa toda, me diverti, mas abri até uma igreja em Sintra que está lá até hoje. Naquele período, a Gabriela Cravo e Canela estava passando na televisão em Portugal, e Portugal parava. O primeiro-ministro fazia pronunciamentos anunciados. Caramba. Ele aparecia na RTP1 e RTP2, e aí ele dizia, meu pronunciamento será feito logo após a Gabriela. Assistam a Gabriela, que depois eu falo. Aí a Gabriela rolava e tudo para Portugal parado, 77. Assistindo Gabriela. Só falava assim, Gabriela. Sônia Braga bombou. Bombando. E eu lá, olhando ali pelo castelo, lá o palácio onde eu estava residindo, um lugar lindo. Descia em Sintra, você podia ir passando naquelas vielinhas, era todo mundo, só ouvia português brasileiro, só Gabriela. E foi naquele tempo que toda vez que as pessoas vinham dizer para mim, eu nasci assim, eu não consigo mudar, eu dizia síndrome de Gabriela. E faz mais ou menos, desde 77 que eu conheço esse negócio de síndrome de Gabriela Cravo e Canela, que é esse cara que diz, eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim, sempre de lua, sempre Gabriela, sempre qualquer coisa, mas é assim que é. São os que não querem mudar e os outros que se mudem, não é? É coisa de gente de lua falar isso. Os incomodados que se mudem. É aquela coisa de gente de lua, né? Ah, tá incomodado, meu filho? É um negócio, o cara para ser de lua tem que ficar assim meio Clodovil também, né? Mesmo quando ele é machão, tem uma quebradeira. Baixa o cara para ter a coragem de dizer, os incomodados que se mudem, meu irmão, tem que frequentar ginecologista. Mas e aí? O que foi? Já que eu contei hoje de manhã uma história da Rádio Bandeirantes, do Júlio Ivete, quando eu trabalhei lá, tem outra de um folclórico dono de rádio da Jovem Pan. E isso lá em São Paulo, é o dono da rede, é o Tutinha. Todo mundo sabe, essa história é conhecida no meio, e essa bipolaridade dele é um negócio que virou até personagem de humor, que faz sucesso em rádio hoje. Ele mesmo assume isso, e ele acaba dizendo, esse é o meu marketing. Mas eu me lembro de uma história de um ouvinte, uma vez ali, olhando o estúdio da rádio, era uma vitrine, né, no corredor ali, e o ouvinte parou e ficou olhando ali. E ele chegou e agiu com o ouvinte, como às vezes ele agia com os funcionários de maneira aleatória. Ele perguntou o que o ouvinte estava fazendo lá, ele estava vendo a rádio, e ele demitiu. Pô, então você está mandando, você vai estar na rua, estou te demitindo. E ele falou, mas eu sou um ouvinte. Ele, então sai daqui do mesmo jeito. Ele tinha esse costume de mandar embora aleatoriamente, de expulsar aleatoriamente. Isso gerava um pânico nas pessoas quando ele chegava. Eu não sei como é que está hoje, era assim no meu tempo. Espero que ele tenha melhorado. Mas gerava um pânico nas pessoas quando ele chegava na rádio, justamente por essa imprevisibilidade que ele chamava de meu marketing. Eu nunca fui mal-humorado. Eu estive mal-humorado, mas nunca fui de lua. Nunca, nem quando eu estive mal-humorado. Eu estive meio mal-humorado, deixa eu te dizer, do ano 2000 até algum tempo, mas só quem sabia como eu estava mal-humorado mesmo era a Adriana. Nem os meus filhos sabiam. E quem convivia comigo não notava. Exceto se estivesse uma coisa assim desagradabilíssima demais, e eu me controlando para não dizer alguma coisa, eu pedia licença e o pessoal dizia, o Caio não está de bom humor hoje não. Mas eu nunca fiquei jogando em ninguém nesse período, até que passou.
Graças a Deus, eu disse que depois daquela história toda, eu nunca fiquei em estado de depressão mórbida. Mas o máximo que o sentimento depressivo conseguiu produzir em mim foi um determinado mau humor que eu lhes digo, só quem conheceu com inteireza mesmo foi a Adriana, durante aquele período. E aí, a graça de Deus foi operando. A morte do Lucas, como eu já disse, me fez muitos bens ao espírito, paradoxalmente. E aí eu fui devagar, voltando a ser a pessoa que eu sempre fui. Não sou mais como eu era quando eu era jovenzinho, recém-convertido, que eu sempre fui uma pessoa muito grave, mas muito brincalhona, muito risonha na minha gravidade, leve no trato, grave nas convicções. Hoje eu não tenho mais nem idade para essa leveza toda, mas eu sei que, conquanto eu não seja um cara de picos gargalhentos, eu não sou de baixas, de veneta nunca. De veneta, então, Deus me livre, me salve de ser de lua, porque é uma coisa desgraçada.